Tiago capítulo 1, versículo 12. Bem-aventurado o homem que suporta com perseverança a provação, são as lutas, porque depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida, o qual o Senhor prometeu aos que o amam. Ninguém ao ser tentado, aí ele fala de tentação, não é a pessoa perseverar, é a pessoa, aqui fala de tentação, não é de aprovação. O 13, ninguém ao ser tentado diga, sou tentado por Deus. Não, Deus não tenta ninguém não, porque Deus não pode ser tentado pelo mal, e Ele mesmo a ninguém tenta. Uma coisa é a pessoa passar por um momento de provação, de prova, de luta. Outra coisa é a pessoa passar por tentações. Não é Deus que te tenta, quem te tenta é Satanás. É o diabo que nos tenta, para que nós venhamos cair na condenação do pecado, para que ele possa tocar em nós. Então, lutas, provas, dificuldades, a vida é assim, todos vamos passar e temos que perseverar para sermos abençoados por Deus, aprovados. Agora, tentação é o diabo, tem que orar, tem que jejuar, tem que repreender, tem que mandar embora, tem que cortar laços, tem que cortar amizades, tem que sair da onde a tentação está. A Bíblia diz que nós devemos fugir da aparência do mal, é a tentação. E diz aí, ao contrário, cada um é tentado pela sua própria o quê? O diabo, ele só tenta a pessoa naquilo que ele sabe que é o ponto fraco dela. O diabo não vai tentar ninguém naquilo que a pessoa não faz questão. Ele vai tentar no ponto fraco daquela pessoa. E a tentação vem de várias formas, de várias maneiras. Para a pessoa mentir, para a pessoa se dar bem em cima dos outros, roubar, enganar. A tentação vem de várias maneiras. É uma oportunidade, entre aspas, de emprego, que vai te tirar da presença de Deus. É uma pessoa, seja um pretendente, um namorado, uma namorada, mas que não pertence a Deus, é uma tentação que você tem que resistir. O diabo, ele vai tentar você de várias formas, de várias maneiras. É a perturbação na mente, é a angústia. A tentação, ela vem, mas você tem que resistir àquela tentação, para que você não venha cair nela. E diz mais, ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça, quando esta o atrai, o quê? Então o diabo, ele vai te seduzir, ele vai te seduzir através das coisas que você gosta, ele vai querer te prender naquilo que você gosta, que você se sente bem, mas nem sempre aquilo que você gosta, naquele momento, é o que Deus tem para você, às vezes é o diabo. O diabo, ele cria situação de sedução para te seduzir, para te afastar do amor de Cristo, para te afastar da presença de Deus. E se você não resistir à tentação, você cai. Versículo 15, leia bem alto aí, o que diz aí? Vamos lá. O que é essa morte? A pessoa, ela andava com Deus, caminhava com Deus, sentia Deus, estava na presença de Deus, mas de repente a pessoa se esfria. Ela não tem mais vontade de vir na igreja, não tem mais vontade de orar, não tem mais vontade de ler a Bíblia, não tem mais vontade de buscar Deus, começa a se voltar para as coisas do mundo, e não mais para as coisas de Deus. Ela vai se tornando uma pessoa indiferente a Deus, às coisas de Deus. Ela vai se tornando uma pessoa fria, sem amor pelas coisas de Deus.
ela vai se tornando uma pessoa morta, espiritualmente, porque em algum momento da vida dela, ela foi tentada, seduzida, e ela concebeu o pecado, ela caiu naquilo, ouviu a voz do inimigo, e o inimigo pôde entrar em você, e fazer com que você morresse espiritualmente. Essa morte é a morte espiritual. Se você começa a buscar a Deus, a se envolver com Deus, isso contra a sua carne, porque a sua carne, a sua cobiça não é mais as coisas de Deus. Você já não deseja as coisas de Deus, você já não cobiça as coisas de Deus, você já não tem prazer nas coisas do Senhor. Então, você está morto espiritualmente. Então, o que você tem que fazer? Você tem que, contra a tua vontade, contra a tua carne, você tem que começar a buscar a Deus, mesmo sem vontade, mesmo sem desejo, mesmo sem sentir nada, porque você já está morta espiritualmente. Você começa a orar, você começa a pedir socorro, você começa a pedir ajuda, você começa a falar com Deus, você começa a pôr hinos cristãos para ouvir, você, mesmo sem vontade, você começa a resistir àquela morte. Você morreu espiritualmente, mas você não morreu fisicamente. Então, se você reagir, se o seu corpo reagir contra essa morte espiritual, você pode tornar a ter vida novamente, como aquela pregação do vale dos ossos secos. Enquanto não havia o Espírito, aqueles ossos, aqueles corpos não tinham vida. A morte espiritual significa que o Espírito de Deus se afastou de você, porque você se afastou de Deus. Então, leia todo mundo de novo, versículo 15, por favor, vamos lá. Dá à luz o pecado, e o pecado, uma vez, gera a morte. Então, a tentação, muitas das vezes a pessoa pensa, eu vou ser tentado com uma mulher no sexo, vou ser tentado com um rapaz no sexo, vou ser tentado... Mas não tem só esse tipo de tentação, tem várias tentações. Tudo que te afasta do caminho, tudo que te afasta da presença de Deus é uma tentação. Tudo. Abre lá em João. João capítulo 8. Jesus sempre falou com respeito ao reino de Deus. Ele veio para nos alertar, ele veio para nos avisar que existe um reino. Existe um reino onde todos os habitantes da terra terão a oportunidade de morar com o Pai. Mas o pecado impede que você possa morar com o Pai. O pecado, ele é o engano que destrói, inclusive uma oportunidade de você estar com Deus. Olha o que diz aí capítulo 8, versículo 21. De outra feita, lhes falou dizendo, vou retirar-me, e vós me procurareis, mas perecereis no vosso quê? Olha só, Jesus falou, eu irei me retirar, e vocês irão me procurar, mas irão perecer no pecado. O pecado faz a pessoa perecer. O pecado faz a pessoa morrer para Deus. Então ela tem que escolher entre o Senhor e o pecado. Não dá para procurar Jesus no pecado. Não dá para procurar Jesus na mentira. Não dá para procurar Jesus pulando carnaval. Não dá para procurar Jesus beijando boca de gente que não é teu marido, não é tua esposa. Não dá para ficar
procurando Jesus, sendo infiel nos dízimos, nas ofertas. Não dá para ficar procurando Jesus se você vive no pecado. Você vai perecer. Então diziam, aí Jesus disse: para onde eu vou, vós não podeis ir. Por causa do quê? Pecado. Então diziam os judeus: terá ele acaso a intenção de suicidar-se? Porque diz: para onde eu vou, vós não podeis ir. Os judeus estavam dizendo assim: então ele vai para o inferno, a gente não vai poder ir para o inferno, porque ele vai se suicidar, é isso então? Mas Jesus estava querendo dizer: vocês não vão poder ir para o céu, porque eles se vestiam como religiosos, cristãos, vamos colocar assim, seguidores de Deus. Eles tinham ali os costumes, que passou de pai para filho, de servir a Deus, de adorar a Deus e aquela coisa toda, de obedecer os profetas, de seguir as escrituras. Só que eles estavam perecendo no pecado e nem imaginavam. Eles estavam sendo vencidos pelo pecado deles. Jesus falou: vocês não vão poder ir para onde eu vou não, porque eles estavam procurando Deus, mas estavam perecendo nos seus pecados, nas suas iniquidades. Então não basta somente vir à igreja, ter a aparência de um homem do bem, de uma mulher do bem, de pessoas cristãs. Você tem que escolher entre o Senhor e o pecado. E o pecado é tudo aquilo que te afasta de Deus. Tudo aquilo. E prosseguiu Jesus dizendo: vós sois cá de baixo, vocês são daqui da terra, cá de baixo, eu sou lá de cima. Vós sois deste mundo, eu deste mundo não sou. Então olha só, Jesus ele diz: eu sou a porta. Eu sou a porta. Por quê? É justamente isso. Jesus ele veio como uma porta. Se eu passo por ele, eu entro no reino de Deus, no reino dos céus. Se eu não quero passar por Jesus, que é renúncia, que é sacrifício, que é negar o meu eu, que é abandonar aquilo que eu acho que é bom para mim, mas é pecado, eu estou passando pela porta, aí eu tenho acesso ao andar de cima. Se eu recuso a porta, recuso Jesus, recuso servir a Deus, eu sou do andar de baixo, e daí para baixo ainda. Só vai para o andar de cima quem abandona o pecado. É uma escolha. E tem pessoas que ela é tão cega, que ela diz: eu não estou fazendo nada de errado. Não estou fazendo nada de errado. Mas aquilo que é nada de errado tirou ela da presença de Deus, então é pecado. E não vai entrar no céu, se morrer vai para o inferno. Por isso eu vos disse que morrereis nos vossos o quê? Pecados, vão morrer nos seus pecados. Porque se não credes que eu sou, morrereis nos vossos pecados. Os judeus, eles não aceitavam que Jesus era o Filho de Deus. Eles não aceitavam isso, essa ideia de que Jesus era o Filho de Deus. Eles não acreditavam. Ele pode ser um profeta, ele pode ser mais um pregador do Evangelho, da palavra, mas ele não é o Filho de Deus, ele não é. Jesus diz: está bom, vocês não acreditam que eu sou? Não tem problema, vocês escolheram a sentença de vocês, escolheram a morte. Vocês não querem enxergar o óbvio, vocês não querem enxergar que Deus me enviou a este mundo para salvar vocês de vós mesmos. Então tudo bem, vocês vão morrer nos pecados de vocês. Morrereis nos vossos pecados. Então lhe perguntaram: quem és tu? Perguntaram para ele: quem és tu? Respondeu-lhe Jesus: que desde o princípio vos tenho dito. Quer dizer, Jesus
desde sempre vinha dizendo para eles quem ele era: o Filho de Deus, que veio ao mundo para salvar. Jesus pregou para aquele povo inúmeras vezes, e eles não acreditavam, e ainda ficavam com zombaria: quem és tu mesmo? Quem é você? Meu irmão, não acredita em Jesus, você já está sentenciado à morte. Ele foi a única âncora, a única salvação, o único bote para a gente poder entrar no céu, Jesus, e você ainda não aceita? Muitas coisas tenho para dizer a vosso respeito e vos julgar, porém aquele que me enviou é o quê? De modo que as coisas que dele tenho ouvido, essas digo ao mundo. Eles, porém, não atinaram que lhes falavam de quem? Eles não entendiam nada e nem queriam entender. Disse-lhes, pois, Jesus: quando levantardes o Filho do Homem, então sabereis que eu sou, e que nada faço por mim mesmo, mas falo como o Pai me ensinou. E aquele que me enviou está comigo, não me deixou só, porque eu faço sempre o que lhe agrada. Ditas estas coisas, muitos passaram a crer nele. Disse, pois, Jesus aos judeus que haviam crido nele. Olha só. Então, muitos que não criam, depois daquelas palavras, passaram a crer nele. Quem passa a crer em Jesus, nova criatura é. Quem abre os olhos para enxergar as coisas de Deus, de outro ângulo, de outra maneira, acredita, é fé isso, você acredita naquilo que eu não vejo, mas eu acredito, Jesus existe, Jesus está aqui, eu creio em Deus, tenho certeza disso. Então você tem a chance da vida eterna. E quem acredita ora, quem acredita lê a Bíblia, quem acredita vem na igreja, quem acredita faz as coisas que agradam ao Pai. Ele disse: o Pai sempre está comigo porque eu agrado o meu Pai. Você está agradando a Deus em quê? Tem que agradar a Deus para o Pai estar com você. Dita estas coisas, muitos creram nele. Disse, pois, Jesus aos judeus que haviam crido nele: se vós permanecerdes na minha, o quê? Na palavra de quem? De Deus. Tem gente que permanece na palavra do repórter. Tem gente que permanece na palavra do treinador de futebol. Tem gente que permanece na palavra do pai do vizinho. Tem gente que permanece na palavra do médico. Permanece na palavra de um filósofo, de um cientista, mas não permanece na palavra de Deus. Esse é o teu pecado. Você saiu da palavra de Deus para ouvir outras palavras. Você tem que se agradar do Pai, ouvir o Pai. Se vós permaneceres na minha palavra, sois verdadeiramente meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade o quê? Vos libertará. Responderam-lhe: somos descendência de Abraão, e jamais fomos escravos de alguém. Como dizes tu, sereis livres? Replicou-lhe Jesus: em verdade vos digo, todo que comete pecado é escravo do pecado. Porque a pessoa não consegue sair mais. A pessoa tenta sair daquele pecado, mas ela não consegue. Vira e mexe, ela está voltando para aquilo. É um escravo, é uma escrava daquela situação, daquele pecado. Eu só deixo de ser escravo quando eu me volto para a verdade de Deus. Quando eu ocupo o meu tempo com as coisas de Deus, eu vou perdendo aquelas correntes, aquela escravidão vai saindo de mim, porque eu estou ocupando os meus pensamentos, eu estou ocupando o meu coração com as coisas de Deus, que outrora só era ocupada com as coisas do quê? Do trabalho, da casa, dos estudos, das coisas sentimentais, só era ocupada pelas coisas do mundo. Você tem que ocupar o seu coração com as coisas de Deus. O escravo não fica sempre na casa, o filho sim, para sempre. Olha aí, ó.
O escravo do pecado não vai ficar na casa do pai. Não fica. O filho fica. O filho fica. Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis o quê? Livres. Mas como que Jesus vai libertar a pessoa que não crê que Ele é o Pai, que Ele é o Filho, que Ele é o Espírito Santo, que Ele, os três, são um só? Como que Deus vai libertar a pessoa que não acredita que Jesus está entre nós? Bem sei que sois descendência de Abraão, contudo procurais matar-me, porque a minha palavra não está o quê? Os que não criam nele queriam matar ele, porque eles não aceitavam a palavra de Jesus, que pregava contra o quê? Esse era o problema. O pecado que Jesus apontava deles, eles achavam que não tinha problema o quê? Nenhum. Isso não tem problema, isso não é pecado não. Isso não tem problema nenhum. Isso não tem problema. Como tem igreja que ensina que as pessoas podem beber. Pode beber cerveja, pode beber pinga, pode beber bebida alcoólica. Não é pecado, o pecado é embriagar. E o que vai impedir a pessoa de embriagar? Ela toma uma dose, toma outra, toma outra, toma outra, toma outra, toma outra. É melhor que não beba, então. Quem entendeu? Levanta a mão. Porque o pecado está à porta, batendo ali, querendo entrar. Isso é loucura. Então as pessoas, elas não podem ceder ao pecado, ceder ao diabo. Não tem acordo com o pecado, seja ele qual for. Está repreendida a tentação. Não vou cair nessa cilada. Eu creio em Jesus, eu quero morar no reino dele. Mas quem é escravo do pecado não é filho. E o filho não permanece para sempre na casa do pai. Ele está nos dando a chance de nós termos a vida eterna. E não se paga para ter a vida eterna. Milhões, bilhões, seja o que for. Não se paga. Por exemplo, existem pessoas bilionárias, trilhardárias no mundo, que estão construindo bunkers. Sabe o que é bunker? São casas debaixo da terra, porque se houver terremoto, se houver bomba atômica, guerra, eles estão protegidos, gastando milhões com bunkers. Meu irmão, o filho do pai não tem medo da morte. Se chegar a minha hora, eu vou viver eternamente no reino de Deus. Não preciso gastar milhões com bunker. Quando chegar a minha hora, eu vou para os braços do Pai. Só tem medo da morte quem não tem a vida eterna, porque não sabe para onde vai, tem dúvida. Eu não tenho dúvida, eu tenho certeza para onde eu vou. Porque assim como não é o reino de Jesus aqui, também não é o meu reino é estar com o Senhor. Por quê? Porque eu sou filho, o filho permanece eternamente. E para mim me tornar filho, eu tive que abandonar o pecado. Eu tenho que viver debaixo da misericórdia. Pecar, todos nós pecamos, todos nós erramos. Aquele que não tiver pecado, que atire a primeira pedra. O problema é a pessoa sistematicamente pecar, sistematicamente fazer aquilo, sistematicamente sem arrependimento, né? Qual foi a palavra que você falou lá em cima? A pessoa, ela é o quê? Predestinada ao inferno. Por quê? Porque Deus predestinou ela ao inferno? Não, Deus predestinou aqueles que vivem no pecado ao inferno. Ela escolheu pecar, ela escolheu o pecado e não escolheu Jesus. Porque o pecado não é ruim não, meu filho. O pecado significa você fazer somente o que você quer, na hora que você quer, do jeito que você quer. O pecado é, na consciência da pessoa, ela é livre para fazer o que ela bem entender. E quando nós aceitamos a Cristo, essa liberdade acabou. Nós somos prisioneiros em Cristo. Ou seja, nós nos sujeitamos à verdade dele, à palavra dele, para termos liberdade eterna. É uma escolha. Então não adianta você querer insistir,
forçar uma pessoa que ama o pecado, que gosta do pecado. Ela vai morrer espiritualmente e vai ficar naquela ali. E quando morrer, fazer o quê? Vai perder a alma, vai para o inferno. Uma escolha da pessoa. E olha, viver com Deus, estar na presença de Deus é uma coisa tão simples. A pessoa, eu não sinto Deus, eu não sinto a presença. É tão simples. É só fechar os olhos, elevar o coração a Deus, os pensamentos, abrir os lábios, falar, ter uma conversa verdadeira, ter uma conversa franca com Jesus, pedir forças, pedir perdão. A presença dele vem te envolver, mas a pessoa não consegue. A pessoa fica assim, a pessoa fica, parece que está tendo ataque epilético, coça o nariz, coça o olho, coça a cabeça, está morta espiritualmente. E se você não ressuscitar, e se você não abandonar essa prática que você tem, esse pecado que você tem, seja ele qual for, você não terá a vida eterna, não terá. Eu falo das coisas que vi junto de meu Pai, vós, porém, fazeis o que vistes, o quê? Em vosso Pai. Ele está dizendo aqui que existe quantos pais? 2 pais. Ele falou, tem o meu e tem o de vocês, cada um segue o que quer. Então lhe responderam, nosso pai é Abraão. Disse-lhe Jesus, se sois filhos de Abraão, praticai as obras de Abraão. Então Jesus estava dizendo que eles eram filhos de quem? Fala aí. Do diabo. Não, nós somos filhos de Abraão. Ué, se vocês são filhos de Abraão, por que vocês não praticam o que Abraão praticou? Renúncia, entrega, vai ver a conduta de Abraão, a vida que Abraão teve. Temente a Deus, respeitando as palavras de Deus, andando com Deus, caminhando com Deus. Aonde Abraão ia, porque ele era nômade, né? Ele ficava de cidade em cidade. Aonde ele ia, ele fazia o que, Abraão? A primeira coisa quando ele chegava numa cidade, ele levantava um altar e oferecia a Deus orações e ofertas. Ele temia o Deus do céu, ele respeitava o Deus que criou a terra. E esse povo aqui não. Mas agora procurais matar-me, a mim que vos tenho falado a verdade, que ouvi de Deus. Assim não precedeu Abraão. Vós fazeis as obras de vosso pai, que é o diabo, né? Disseram-lhe eles, nós não somos bastardos, temos um pai que é Deus. Mas eles já estavam mortos aonde? No pecado. Então Deus já não era mais o quê? Pai deles. Mas eles iam para a igreja? Eles iam. Eles liam lá os livros de Isaías, de Neemias, de Amós, de Ageu. Eles tinham todos os pergaminhos das escrituras sagradas, de Jeremias, dos profetas. Mas eles já tinham morrido para Deus e se diziam filhos de Deus. Porque o pecado para eles era mais importante do que a comunhão deles com Deus. E eles diziam, Deus é meu pai, Deus é meu pai. E Jesus falou, indiretamente, não é o pai de vocês não, o pai de vocês é outro. E eles dentro da igreja perdido, como tem gente hoje dentro da igreja perdida, que não crê em Jesus, que não muda o modo de vida, que não consegue falar com Ele, que não consegue dobrar os joelhos, que não consegue buscar, porque não quer, porque decidiu isso. Porque decidiu isso, a pessoa decide, ela decide, eu vou buscar Deus, ou decide, eu não vou buscar. É uma escolha. Às vezes a pessoa não está com fome, ela não quer comer, mas se ela não comer, ela vai ficar o quê? Fraca, vai perder o que a pessoa que não se alimenta? A imunidade, vai ficar gripado, vai ficar gripada, vai ter problemas. Por quê? Porque ela não está se alimentando, ela tem que comer por obrigação. E mesma coisa é Deus, não estou com vontade, mas vou orar, não estou com vontade, mas vou pôr um hino evangélico, não estou com vontade, mas eu vou para o culto hoje, pronto. A vida não pode girar em torno da sua vontade.
Replicou-lhe Jesus: se Deus fosse de fato vosso Pai, certamente me haveis de amar, vocês iam me amar, porque eu vim de Deus, e aqui estou, pois não vim de mim mesmo, mas foi Deus que me enviou. Qual a razão por que não compreendeis a minha linguagem? Jesus está dizendo: vocês não entendem o que eu falo, a minha linguagem, eu vim de Deus, o Pai que me enviou. Se vocês fossem de Deus, vocês iriam me amar, mas vocês querem me matar. Aonde eu estou errando na minha linguagem? Vocês não entendem o que eu falo. Jesus falou: parece que eu estou falando aqui outra língua. E eles queriam matar Jesus de ódio, de raiva, porque Jesus pregava contra o quê? Fala alto. Contra o quê? E as pessoas não gostam de ouvir que elas estão erradas, quer sempre estar certa. E aí começa a criar raiva das outras, que falam a verdade. Qual a razão por que não compreendeis a minha linguagem? É porque sois incapazes de ouvir a minha o quê? Porque eles não acreditavam em Jesus. Então eles eram incapazes até de ouvir. Ai, esse cara é doido, esse cara é um falso profeta, esse cara aí não... Meu Deus do céu, ele não é de Deus não. As pessoas não acreditavam. É uma escolha acreditar ou não. Aí Jesus parou de... Qual o nome que fala? Jesus parou de falar superficialmente. Jesus, ele saiu do salto. Aí Jesus perdeu a paciência. Perdeu a paciência. Ué, porque era, gente, Jesus estava pregando com todo amor, com tanto carinho, há tanto tempo, ensinando eles, mas eles eram incapazes de ouvir. E eles ficavam insistindo: nós somos de Deus, o nosso Pai é Deus, nós somos filhos de Abraão. E Jesus ficando nervoso: esse povo não quer se arrepender, esse povo não quer se converter, esse povo não quer mudar. Ah, meu irmão, haja paciência. Aí Jesus teve que falar a verdade na cara. O evangelho é verdade na cara, doa quem doer. Poxa, hoje o bispo pregou forte, não é? Mas não precisava ter falado desse jeito. Meu irmão, eu falo do jeito que Deus quer e do jeito que Deus manda. Fazer o quê? O pecador não gosta de levar tapa na cara. O pecador não gosta de que a máscara seja arrancada. O pecador quer, ele quer se manter ali: santo, eu sou de Deus, eu sou de Jesus, mas não é. É filho do capeta, filho do diabo. Aí Jesus falou aí, versículo 44, leia bem alto agora, é para ler, é para usar a língua, e tem língua, usa a boca, lê o 44, vamos lá. Jamais se firmou na verdade, porque nele não há verdade. Quando ele profere mentira, fala de que ele é próprio, porque é mentiroso, é o pai da mentira. Mas porque eu digo a verdade, não me credes. Aí que iam matar ele mesmo. Vocês são filhos do diabo. Jesus rasgou o verbo ali. Foi ou não foi? Quem dentre vós me convence de pecado? Se vos digo a verdade, por que razão não me credes? Quem é de Deus ouve as palavras de Deus. Pronto. Por isso não me dais ouvidos, porque não sois de Deus. Responderam, pois, os judeus e lhe disseram: porventura não temos razão em dizer que é samaritano e tens demônio? Aí o povo todo falando: é, por isso que nós temos a razão de dizer mesmo, esse aí é samaritano, é filho do diabo. E eles estavam diante de quem? Ó que loucos. Eles ouviram a verdade e ficaram o quê? Com raiva, com ódio. Aí que eles queriam matar mesmo. Replicou Jesus: eu não tenho demônio, pelo contrário, honro a meu Pai, e vós me desonrais. Eu não procuro a minha própria glória,
a quem busque e julgue. Em verdade vos digo, se alguém guardar minha palavra, não verá morte eternamente. Oh, aleluias, eu guardo a palavra do meu Jesus. Se eu amo a mensagem da cruz, até morrer eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, até por uma coroa troca. É uma escolha crer em Jesus. É uma escolha crer nele. Essa irmã, da onde ela mora até aqui é 1 hora de ônibus, porque ela crê. Senão ela não faria esse percurso. É uma questão de crença, de crer ou não crer. Eu escolhi crer, então eu terei eternidade. Quem não crê na palavra dele, não a terá. Disseram-lhes os judeus: agora estamos certos de que você tem demônio. Abraão morreu, e também os profetas, e tu dizes: se alguém guardar minha palavra, não provará a morte eterna? És maior do que Abraão, o nosso pai que morreu? Também os profetas morreram. Quem, pois, te fazes ser? Olha, gente, e já havia promessa para o povo judeu, já havia promessa que iria vir quem? O Messias. E eles estavam diante do Messias, do enviado do Senhor. Já havia promessa, mas eles não queriam acreditar que aquele que estava diante dos olhos dele era Jesus, o Messias, o escolhido. Porque Jesus veio trazendo a salvação para eles, mas eles tinham que abrir mão do quê? E eles não queriam abrir mão do osso, eles não queriam largar o osso, não queriam largar o pecado. Os adúlteros queriam continuar adulterando, os mentirosos queriam continuar mentindo, os orgulhosos, vaidosos que buscavam as honras e as glórias do mundo, queriam continuar buscando as honras e as glórias do mundo. Eles não queriam largar o pecado era tudo que afastava eles de Deus. Gente, aí Jesus falou: já que vocês não me aceitam, vocês não creem em mim, então vocês são filhos do diabo. Respondeu Jesus: se eu me glorifico a mim mesmo, a minha glória nada é. Quem me glorifica é meu Pai, o qual vós dizeis que é o vosso Pai. Entretanto, vós não o tendes conhecido. Eu, porém, o conheço. Se eu disser que não conheço, serei como vós, mentiroso. Mas eu conheço e guardo a sua palavra. Abraão, vosso pai, alegrou-se por ver o meu dia, viu e regozijou-se. Perguntaram-lhe, pois, os judeus: ainda não tem 50 anos e viste Abraão? Eles não entendiam nada, eles não entendiam o sobrenatural, eles não entendiam o reino dos céus, eles não queriam entender sobre a vida eterna, eles só queriam enxergar o que estava diante dos olhos. Eram pessoas céticas. Eles só queriam ver o que estava diante dos olhos dele, a razão. A fé não tem nada a ver com razão. Jesus falou: Abraão viu o meu dia e se gloriou. Ué, você não tem 50 anos, como é que Abraão te viu? Você viu Abraão? Eles não queriam crer no sobrenatural, no espiritual. É uma escolha. Respondeu Jesus: em verdade eu vos digo, antes que Abraão existisse, eu sou. Eita, nós. E Jesus falou várias vezes que ele o quê? Eu sou. Quando perguntaram para Deus: qual é o teu nome, Senhor? O Senhor respondeu o quê? Eu sou o que sou. Ou seja, Deus estava falando com eles e eles não entendiam. Eu sou, eu já ouvi isso em algum pergaminho, eu já li isso em algum livro. Foi para Moisés que Deus falou
eu sou o que sou? Foi para Abraão, mas ele está dizendo que ele é. Meu Deus do céu. Todos eram judeus. Uns não creram mesmo, mas outros o quê? É uma escolha. É uma escolha. Então pegaram as pedras para atirarem nele, mas Jesus se ocultou e saiu do templo. Tudo isso aconteceu dentro de onde? Dentro da reunião do culto. Tem cada coisa que acontece no culto, hein? Tem culto aqui que sai até faíscas. Tem ou não tem? É o mesmo Espírito. O mesmo Espírito que habita em mim é o que habitava ali em Jesus naquele momento, Espírito de Deus. E aí? Você vai passar a crer em Jesus? Ou vai duvidar da existência dele? Sorte sua. Brinque com o que você quer. Quer brincar de carrinho? Quer brincar de boneca? Quer brincar de videogame? Quer brincar de vôlei? Quer brincar de bola? Mas não brinca com as coisas de Deus não, que você vai se dar mal. Não joga o jogo do diabo não, porque aí você vai se dar mal. Não duvides do Senhor teu Deus. Ele é o que é e será para sempre, e Ele te dá a oportunidade de você se render aos seus pés. Dê uma salva de palmas para Ele, bem forte. Amém? Abandona esse pecado aí. Tira isso que te afasta de Deus. Como é que é essa música aí? Aumenta, como é que é? Os anjos cantam, santo, toda a criação, santo, exaltado és, santo. Ó, uma escolha. Esse menino estava aí embaixo, assistindo os cultos, lendo a Bíblia, adorando a Deus. Ele escolheu: eu quero estar no altar. É uma escolha. A pessoa escolhe onde ela quer estar. A pessoa escolhe quem ela quer ser. Houve judeus que creram nele e aceitaram a ele, e houve aqueles que não creram e não acreditavam. Tudo bem, não tem problema, cada um acredita no que quer. Só que nós nos entristecemos, e Jesus se entristeceu, porque Jesus queria salvar todos, mas ele percebeu que ele não poderia salvar aqueles, porque eles não enxergavam. Jesus chegou até a falar: mas vocês, que língua que eu estou falando aqui? Vocês não compreendem o que eu falo. Jesus já não sabia mais o que fazer para salvar aquelas pessoas. Até que Jesus entendeu. Existe os que serão filhos do Pai e os que serão filhos do diabo. Fazer o quê? É uma escolha. Então é uma escolha. E olha que ele falou tudo aquilo para quem estava fora da igreja, no bar, na boate, na danceteria, na prostituição, nos vícios. Ele falou tudo aquilo com o povo dentro da igreja. Olha a tristeza de Deus. Olha a tristeza de Jesus, vendo que o povo da igreja, a metade cria e a outra metade não cria. A metade ia para o céu, a outra metade ia para o inferno. Olha a tristeza dele. Pois é. Então, meu irmão, se arrependa.
Não, bispo, mas eu creio em Jesus. Se eu não cresce em Jesus, eu não estaria aqui. Eu creio em Deus, senão eu não estaria aqui. Mas não é esse crer de estar aqui, porque eles criam e estavam lá dentro da igreja. É o crer de você crer e buscar, de você crer e obedecer, fazer o que o Pai manda. É o crer de executar as palavras do Pai, não é o crer de ouvir e de não fazer. É o crer de adorar, é o crer de buscar. Amém? E o Pai vai te dar a oportunidade agora, uma chance agora, para você renovar a sua aliança com Ele. De você renovar a sua aliança com Ele, de você renovar o seu pacto com Ele. De você falar: Pai, eu não quero ficar perdido. Pai, eu não quero ir para o inferno. Eu não quero perder minha alma. Me ajude na minha tolice, na minha burrice. Tem misericórdia da minha alma. Eu creio que o Senhor é o Filho de Deus. Me ajuda, me salva. Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração e também de todo o vosso entendimento. O que você entende não interessa, tem que ser o entendimento que Deus, entendimento da palavra. Os homens só nos fazem uma coisa: nos confundir. O que é certo para uns é errado para outros. O que é errado para outros é uma loucura, é uma confusão. O homem é igual a Torre de Babel, faz uma salada. Fique na palavra. Não quero a sua verdade, nem a sua verdade. Eu quero a verdade da palavra de Deus. Pronto, acabou o problema, acabou a confusão. Acabou a confusão. Diga graças a Deus. Amém, pessoal?